Olá! Vamos começar o próximo sistema articular e o sistema esquelético. Vamos aprender um pouquinho agora sobre os ossos, sobre as articulações. Ossos. O que são ossos? É um órgão vivo, vascularizado e inervado, esbranquiçado e muito duro. Então, os ossos têm essa característica de serem muito duros, né? Esbranquiçados. E eles são vivos, né? O osso é um órgão vivo. Muitos deles, ainda mais os longos, eles têm a medula óssea correndo no interior, tá? Vascularizado e inervado. A classificação dos ossos, ela é dada principalmente de acordo com a relação entre o comprimento, a largura e a espessura. Então, aqui a gente tem o comprimento, certo? A largura e a espessura. Então, a classificação, ela se dá de acordo com essa relação. Ossos longos possuem comprimento maior nos membros, como cavidade medular. Então, a gente tem como exemplo o fêmur, o húmero. Ossos alongados, igual aos longos, mas não apresentam cavidade e são curvos. Então, os ossos alongados têm um comprimento maior, mas eles não apresentam cavidade e são curvos. Então, no caso, a gente tem as costelas. Ossos curtos, eles têm as três dimensões se equivalem. Então, comprimento, largura e espessura são iguais. Os ossículos da mão, tá? Aqui nessa região. Ossos sesamoides ficam no interior de alguns tendões, como a patela, certo? Ossos planos, a espessura é menor. Então, essa relação aqui, ela é menor. E a gente tem, por exemplo, os ossos do crânio, certo? Ossos irregulares não possuem forma geométrica, então a gente não consegue estabelecer essa relação. Como exemplo, as vértebras. E os ossos pneumáticos possuem cavidades cheias de ar, que são os que a gente encontra aqui nos seios da face, que são aqueles que falam que a gente fica com sinusite, é porque eles têm cavidades, né? E ali é que se instalam bactérias ou micro-organismos, tá? Que causam a sinusite. Aqui a gente tem um osso cortado, né? Como se eu tivesse pego o fêmur e aí eu cortei. E aí a gente consegue ver o que tem no interior desse osso. A parte superior a gente chama de epífise, tá? Então, tanto a parte superior quanto a inferior a gente chama de epífise. A parte mais próxima do centro corporal a gente chama de epífise proximal e a parte mais distante, epífise distal. Já a parte entre a epífise e a diáfise a gente chama de metáfise. A gente tem a metáfise proximal e a metáfise distal. E o centro a gente chama de diáfise, que é o corpo, certo? Ao redor desse osso, a gente tem uma cartilagem articular. Aqui, na parte superior, a gente tem o osso esponjoso. No centro, a gente tem o canal medular e também o osso compacto, certo? Aqui, se a gente cortar, né, esse osso só em uma região, envolvendo esse osso, a gente tem o periósteo. Aqui a gente tem a medula óssea, tá? Aqui a gente tem os vasos e aqui a gente tem o osso esponjoso, mesmo que a gente observa aqui nesse outro desenho. O esqueleto, o que é o esqueleto? É o conjunto de 206 ossos interligados por articulações. Algumas vezes esses números podem mudar, vocês podem encontrar outras variações, mas ronda por volta aí de 206 ossos que a gente tem. Então, esse aqui é o esqueleto e a gente vai ver mais pra frente quais são os ossos que a gente tem que decorar, né? Decorar, a gente tem que saber quais ossos a gente tem que saber. Qual que é a função do esqueleto para o nosso corpo? Sustentação, sistema de alavanca, então formação do aparelho locomotor, proteção dos órgãos vitais e tecidos moles, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a caixa torácica protegendo os pulmões, né? O coração, né? Com o externo. A gente tem aqui essa região que protege, por exemplo, bexiga, rins, tá? Nas mulheres, os ovários, útero. Armazenamento, então depósito de sais minerais e produção, formação de células sanguíneas na medula óssea, no caso dos ossos longos.
O esqueleto, ele é dividido em esqueleto apendicular, então são os ossos dos membros superiores e inferiores, e esqueleto axial, que envolve a caixa craniana, a coluna vertebral e a caixa torácica. Então, esqueleto apendicular e o esqueleto axial. Vamos ver agora os nomes dos ossos que a gente tem que saber. Certo, então começando aqui, né, a gente tem a clavícula, que é esse osso aqui que a gente chama de saboneteira, tá? Na parte posterior, a gente tem a escápula, que a gente chama que é aquele osso, quando a gente mexe, a gente consegue sentir ele aqui atrás nas costas, escápula. Aqui, no nosso braço, a gente tem o húmero. Aqui, no nosso antebraço, a gente tem o rádio e a una. Vou dar uma dica agora para vocês decorarem o rádio e a una. Vocês estão observando aqui? A gente tem a nossa mão e aqui a gente tem o antebraço. Para vocês decorarem qual lado que tá o rádio e qual lado que tá a una, o rádio, ele tá do lado do dedão. Porque o dedão, ele forma como se fosse uma antena do rádio. Então, o rádio é esse que fica, né, na parte mais externa. E a una é esse que fica na parte mais interna, tá? Então, pra vocês decorarem, o rádio é o que fica na linha do dedão. E o que mais a gente tem aqui? Rádio e una. Aí, aqui a gente tem os ossos carpais, tá? Ou cárpicos, que são esses daqui, perto do punho, né? Os ossos metacárpicos ou metacarpais, que são esses daqui. E a gente tem as falanges, que são os dedos, tá? Então, vamos decorar de novo. A gente tem clavícula, escápula, húmero, rádio, una, os carpais, tá? A gente tem os metacarpais e as falanges, que são os dedos, certo? Então, esse daqui do esqueleto apendicular dos membros superiores. Agora vamos ver um pouquinho dos membros inferiores. Vocês estão vendo que a gente está vendo só um dos lados, tá? Então vamos lá. Osso do quadril. Então a gente tem esses ossos do quadril, que cada um tem um nome, mas eu quero que vocês saibam ossos do quadril, certo? Aqui a gente tem o fêmur, que é o osso da coxa, a patela, ou antigamente chamado de rótula, que é o osso do joelho. A gente tem a tíbia, que é o maior, e a fíbula, que é o mais fininho. Para decorar fíbula, fininho, tá? Então, fíbula e tíbia. E, diferente dos membros superiores, que a gente chama de carpais, né? Ou carpos, ossos carpais, a gente tem nos pés os tarsos, que é o do tornozelo. Então, T, tarso, tornozelo, tá? Então, para vocês decorarem. Os tarsos, os metatársicos, os centrais, e as falanges também iguais nos dedos das mãos. Agora aqui na caixa torácica, né? A gente tem de novo aqui mostrando a clavícula, certo? A gente tem as costelas agora. Mas aí nas costelas, o que que a gente tem? As costelas verdadeiras, tá? Que são as costelas que estão ligadas a esse osso aqui, que a gente já vai ver o nome dele. E a gente tem as costelas falsas, que são as costelas que estão soltas, né? Eles não estão ligados diretamente nesse osso central. E a gente tem as costelas flutuantes, que elas só estão ligadas aqui na parte posterior. No centro, então, a gente tem o externo, tá? E aqui a escápula, que foi que a gente viu nos membros superiores. O externo é aquele osso que normalmente quem faz massagem, né? Aquela massagem cardíaca, é um osso que às vezes ele é quebrado quando faz a massagem, tá? Então, novamente, clavícula, as costelas verdadeiras ligadas ao externo, as costelas falsas não estão ligadas ao externo e as costelas flutuantes, aqui o externo e a escápula. Beleza, agora a gente tá vendo a coluna vertebral. E a coluna vertebral, as vértebras, né, que constituem a coluna, elas são divididas em 4, tá? Eu vou chamar de 4 porque vocês vão entender o que acontece aqui embaixo. A gente tem as vértebras cervicais, que são aqui da região do pescoço. As vértebras torácicas, que são aqui dessa região do tórax. As vértebras lombares, que é aqui da região lombar, das costas. A gente tem o sacro e o cóccix. O sacro
ele é esse osso maiorzão aqui, enquanto que o cóccix é esse osso pequenininho. Então aqui a gente tem um conjunto aqui, as lombares, as torácicas e as cervicais. Notem que a gente tem números, né? Então quando a gente está chamando das cervicais, a gente tem C1 até C7. Então a gente tem 7 vértebras cervicais. Enquanto que a gente está falando das vértebras torácicas, a gente tem 12. Do T1 até o T12. Então, a gente tem 12 vértebras torácicas. E as vértebras lombares, a gente tem 5. Do L1 até o L5. 5 vértebras lombares, tá? Então, é assim que, por exemplo, quando a gente vai fazer um exame de ressonância para ver qual vértebra que a gente tem que está comprometida, a gente vê no exame, L5, né? A gente tem C7, T1, então já vai saber qual que é a região certinha que está comprometida. Por isso que a gente numera essas vértebras. Aqui então a gente tem os ossos do crânio e da face. Então aqui, esse daqui de cima, o osso frontal, tá? Aqui na lateral, o osso parietal, aqui mais para cima. Aqui mais embaixo a gente tem o osso temporal. Aqui a gente tem o osso esfenoide, o vômer, que é esse osso central aqui, né, próximo da região nasal, o zigomático, que é o das bochechas, né, o nasal, que é esse aqui que a gente tem em cima, lembrando que o nosso nariz ele é constituído de cartilagem, mas até aqui em cima ainda tem um osso, né, então nasal, o lacrimal, que é o que fica aqui no interior dos olhos, as conchas nasais, certo? A maxila, esse superior aqui, e a mandíbula é esse aqui embaixo, que ele é o que movimenta, certo? Então, os nomes dos ossos da face e os do crânio. Aqui de lado a gente tem outros nomes, né? Então, frontal novamente, a gente tem o parietal, olha como ele é grandão, tá? O temporal, né? A gente tem o esfenoide, de novo, o etimoide, o nasal, o zigomático, a maxila e a mandíbula. E aqui, uma vista superior da parte de cima, a gente tem o osso frontal e a gente tem algumas articulações, né? Que a gente vai ver mais pra frente o que é, né? Então, a gente tem essas suturas. É como se eu juntasse um ossinho no outro. E quando o bebezinho nasce, ele nasce com essas suturas abertas, né? Que é para dar espaço para a caixa craniana, para o cérebro, né? Para as estruturas cerebrais se crescerem, se adaptarem e depois de uma certa idade, esses ossos, eles se juntam, tá? Beleza, agora vamos ver as articulações. O que são as articulações? 2 ou mais ossos que se interligam com movimento restrito ou livre. Então, a articulação é basicamente a junção entre 2 ossos. A gente vai ver alguns tipos de articulações. 3 tipos a gente tem que saber. Fibrosa, movimento restrito, pois existe tecido fibroso fixando os ossos. A gente tem as articulações fibrosas, suturas, entre os ossos do crânio e da face. Tá vendo? Esse daqui que eu mostrei anteriormente para vocês. A gente tem as sindesmoses entre os ossos da perna, a gente vai ver o que é. As gonfoses entre os alvéolos dentários e os dentes. A gente tem uma articulação cartilaginosa, movimento elástico, pois entre os ossos há tecido cartilaginoso. A gente tem a sínfise, que são os ossos do púbis, que é chamada de sínfise púbica. A sincondrose, que é entre os ossos da coluna e do tórax. E a gente tem a última articulação, que é a articulação sinovial, que tem um movimento livre, né? E é composta de várias estruturas, como membrana articular, cápsula, cavidade articular, cartilagem, líquido sinovial, disco, menisco. A gente vai ver cada uma em específico agora. Então, começando com a sindesmose. Então, a gente tem a sindesmose entre os ossos das pernas, né? Então, principalmente aqui, os ossos do antebraço e nos ossos da perna. Então, a articulação radioulnar e a articulação tibio-fibular. E aqui a gente tem um desenho de uma articulação, né? Que é essa daqui, vou passar para vocês verem, a articulação sinovial com as estruturas, ó. A gente tem os ossos
Aí aqui ao redor a gente tem o ligamento, a gente tem a cartilagem, esse azulzinho aqui. A gente tem o líquido sinovial entre uma cartilagem e outra, a membrana sinovial, né? E aqui o outro osso, tá? Então, uma articulação sinovial. Aqui outra para mostrar para vocês, né? O menisco, aqui a gente tem o joelho, né? Então, a patela, ou chamada de rótula. A gente tem o menisculo medial, aqui tá o fêmur, a tíbia, né? E o menisco lateral. Aqui a gente tem a outra articulação, a sínfise, que é a sínfise púbica, tá vendo? Junta aqui tem uma asa do osso do pubis, aqui tem o outro, e aqui tem a junção entre um e outro, tá? Cartilagem costal, vou voltar para vocês também, né? Que são entre os ossos da coluna, sincondrose, então uma articulação cartilaginosa sincondrose, que são essas daqui, né? Uma cartilagem costal, tá vendo? E aqui, entre os alvéolos dentários, as gonfoses, olha só, a gente tem, observando aqui, as gonfoses. E era isso na aula de hoje que eu tinha pra falar pra vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido e vamos lá decorar os ossos e as articulações. Beijo!